bem-vindos! Esse é o podcast Descomplicando Relações e hoje eu vou receber um convidado muito especial para falarmos com você do outro lado sobre casamento, sobre morar junto. Será que casar e morar junto é a mesma coisa? Talvez você está do outro lado pensando, Rô, é tudo a mesma coisa, faz parte do mesmo pacote, não é um papel que muda uma relação, não é um papel que determina a qualidade da relação. Mas será que, de fato, ao não oficializar o seu relacionamento, você pode estar prejudicando ele? Vamos descobrir isso e muito mais nesse episódio de hoje. E o convidado que está aqui comigo é o Fábio. Fábio, seja bem-vindo, que bom receber você. O Fábio, para quem não conhece, é celebrante de casamentos, é ministro religioso e também teólogo e vai contar um pouco pra gente hoje da história dele, do trabalho e com certeza trazer muito conteúdo para esse podcast. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast chegue até você do outro lado. Vendramin Materiais de Construção, tudo o que você precisa. Flytour, serviços de viagens. Sonhamos grande, voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. Casa Gamba, sempre com a produção maravilhosa do dia. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Floricultura do Centro, flores e prosa. Restaurante Világio, hoje é quarta das amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Fábio, conta pra gente um pouco como funciona teu trabalho, como que é essa tua história no mundo dos casamentos, se você sempre gostou desse assunto, se você tinha uma ideia e aí você foi por um outro caminho, então conta pro pessoal de casa como que foi toda essa jornada está sendo. Tá bom. Então, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, estarmos juntos conversando sobre algo que é a nossa vida, né, a nossa atividade profissional, mas que trazemos muito daquilo que nós somos naquela profissão que nós executamos, né? Eu sou profissional de celebração de casamentos desde 2018, de forma profissional. Antes disso, algumas experiências de uma forma voluntária, mas os caminhos levaram, porque lá 20 anos atrás me formei em teologia, né? Quase fui um padre. Por questões burocráticas acabei optando não exercer o sacerdócio, mas sempre fui palestrante nessa parte da espiritualidade, retiros, encontros dominicais, catequese, centro espírita, então estava sempre envolvido, né? Em virtude disso, ali em 2014, a família da minha esposa de Veranópolis ali me chamou para fazer as bodas de ouro do meu sogro e da minha sogra, e a partir daquilo ali houve a inclinação, né? Até que em 2017 houve a descoberta da atividade profissional de celebrante de casamentos. Então eu deixei a área técnica, onde eu exercia a profissão por 15 anos, e me formei, né, me especializei em ritos matrimoniais plurireligiosos para atender casais de diferentes religiões ou sem religião, casais homoafetivos, casais de segunda união, né? Aqueles que tradicionalmente não poderiam mais casar. E exerço essa profissão com muito carinho, com muita paixão, né? Cada evento é uma história única, então parte-se do zero para entregar a cerimônia para o casal. A emoção do casal é única porque compete a personalidade deles na cerimônia, e é algo que eu sempre me emociono, né? Tem um controle emocional, óbvio, né, na execução da atividade ali, mas sempre me emociono muito também com cada cerimônia que eu realizo. E para você, o que significa o casamento? Você que acompanha tantos casamentos, tantas histórias bonitas, tantos encontros pela vida, o que significa para você o casamento? Você acredita que o casamento, ele ainda vale a pena? Com certeza, vale muito, né? Falo isso pelos números que eu atendo, né? Por exemplo, agora a partir do dia 24 de setembro até final de fevereiro do ano que vem, um sábado livre somente, né? Fora Natal e Ano Novo, mas é um sábado livre somente por enquanto. O restante, todos têm cerimônias para ser realizadas, às vezes 2 cerimônias no dia, às vezes 3, 4 cerimônias no final de semana. Então as pessoas acreditam nesse passo, né? Vamos tratar o casamento como o evento onde eu dou um passo na certeza daquilo que eu quero viver, na certeza daquilo que eu quero assumir, né? Então existe uma diferença entre você só morar junto com a pessoa
e você realizar um gesto que você está dizendo, não, agora eu tenho um compromisso realmente contigo. E esse compromisso que eu tenho não é só contigo, é comigo também, né? E aí as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, elas também precisam perceber isso de uma forma diferente. Então, o evento casamento, ele é muito distinto na vida de todas as pessoas, né? Na minha, na tua, de todas aquelas que eu atendo também. O casamento vale a pena, e eu também acredito nisso. Porque tem muitas vezes essa coisa do, mas será que vale a pena? O casamento é uma instituição falida. Eu já ouvi isso tantas vezes, e não. Porque, pra mim, o que eu vejo, Fábio? Que o casamento, ele é essa construção, faz parte dessa construção da família, só que o casamento não é só o papel, né? O casamento é uma construção que você faz no dia a dia, não é aquela folha que você assinou, aquela festa que você fez. É o dia a dia, é quando a empregada não vem, é quando os problemas acontecem, é quando alguém tem que esfregar o banheiro, é quando problemas são necessários de solução, né? Precisam ser resolvidos, quando os filhos nascem, quando as crises chegam, quando problemas pessoais interferem na relação. Então, são várias coisas que vão acontecendo e a relação vai passando por fases, por momentos. Não é uma coisa linear. Não é felizes para sempre, é dia a dia. E muitas vezes você tá numa alta e de repente você tá numa baixa no casamento. Mas é compreender justamente as fases, até porque as pessoas vão mudando ao longo do casamento. Então imagina, se você não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás, como é que tu espera que a tua relação seja a mesma que ela era 10 anos atrás? Então, à medida que as pessoas vão mudando, evoluindo, elas também têm o poder de melhorar a relação. E uma outra coisa que eu também não acredito é que com o passar do tempo as relações pioram. O que você pensa sobre isso, Fábio? Não tem como, né? Tu acabou de falar vários pontos aí que muitas vezes eu trago para dentro do discurso da cerimônia, né? Primeiro, os altos e baixos, né? Eu sempre faço uma comparação com o nosso eletrocardiograma, né? O que faz com que a gente esteja vivo e mostre, né, que nós estamos vivos? Aquela linha do coração, né? Às vezes ela é linear, né? Às vezes ela é calma, tranquila, passiva, cotidiana. Mas aí eu tenho uma vibração, tenho um pico alto lá em cima, tenho uma queda brusca lá embaixo, mas eu volto para minha linearidade aqui. É isso que faz com que a gente esteja vivo, né? Que demonstra como prova. A vida na relação é a mesma coisa, né? Tu acabou de citar também. Não somos mais a mesma pessoa que éramos 10 anos atrás aqui. Mas se somos, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não cresceu. Alguma coisa não amadureceu. Eu posso manter algumas características minhas lá de trás, aqui ainda eu posso, tranquilo, né? Mas em momentos. Agora, se eu sou estável de 10 anos atrás para cá, sempre a mesma coisa, não amadureci nada, não mudei nada, uma coisa precisa ser revista, né? E uma palavra forte que tu utilizou aqui agora, que eu lembro que tem até um vídeo meu lá no Insta, né, que eu dou essa explicação. E aí muitas pessoas têm medo quando escutam isso. O casamento é uma instituição. Eu tenho um pouco de receio de usar esse termo, né? Porque quando a gente fala em instituições, nós pensamos naquela coisa rígida, fechada, níveis hierárquicos. Quem é mais importante? Qual que é a tua obrigação? Qual que é a minha obrigação, né? Casamento não pode ser visto mais como uma instituição formal do passado. O casamento, ela é uma missão. Tu faz parte de um grupo agora, que no início começa com 2 pessoas, né? Tanto é que algumas vezes eu falo em cerimônias também. Vocês 2 estão casando, essas pessoas que estão assistindo vocês não são mais família de vocês, são familiares de vocês. A família de vocês é agora com vocês 2 a partir de hoje. Perfeito. Essa base aqui é só de vocês. A construção a partir daqui é de vocês. Os pilares lá no fundo que estão sustentando essa construção, essas pessoas todas ajudaram vocês até agora. E vão ajudar a fazer uma manutenção, um reforço, uma beleza, né? Mas essa construção a partir de agora é vocês 2. Família agora é Rosângela e marido, né? Então muito cuidado. E nessa missão, ora a atividade principal vai ser minha, ora a atividade principal vai ser tua, para existir o equilíbrio, né? O equilíbrio nessa redação, nessa construção familiar, não é que tem que ser 50%, 50%. Até porque, olha, Fábio, a linha do coração. Às vezes a pessoa não tá bem para dar os 50%.
Eu falo muito isso. Às vezes, um vai ter que segurar a peteca no relacionamento e vai ter que dar mais. Só que aí, num outro momento, o outro dá mais. Então, essa história da reciprocidade o tempo inteiro não existe, porque pessoas passam por questões internas e externas. Às vezes, você está bem, a vida te dá uma chacoalhada e você não consegue mais dar 50% pra tua relação. Então, a outra pessoa segura a peteca. Porque essa missão é de duas pessoas, é de duas partes. E se você só quer receber e tem que ser do seu jeito, no seu tempo, automaticamente a tua postura começa a ser uma postura egoísta dentro da relação. Não se importa mais o que acontece da outra parte, contanto que ele dê a parte dele. Então, que lindo que você falou sobre missão, né? Que olhar profundo pro casamento. Uma missão, não uma instituição. Então, vamos tirar essa palavra instituição. E você bem disse, não precisa mais ser como foi. Não precisa. Então, tem pessoas, que você já comentou comigo em algum momento, que existem pessoas que ainda têm um pouco de receio com o casamento, em virtude do que elas acreditam que tem que ser. E não precisa mais ser desse jeito. A questão, o evento daí, então, né? Nós falamos, né? O dia do casamento, né? Para marcar esse passo que se dá. Então, a gente ainda sofre, entre aspas, uma certa pressão na questão cultural, né? De que, porque uma vez, isso a gente vai da nossa colonização, né, da tradição, e nada de errado com isso, né? Mas a gente está na era da informação na palma da mão não custa nada, às vezes a gente dá uma pesquisadinha, né? Uma vez, décadas atrás, casamento, o que era? Marcar na igreja, o ato público era na igreja, porque precisava ter a bênção, né? Aquelas coisas assim, todo mundo vendo, convida a comunidade inteira, alguma coisa do gênero e tal, e estavam casados, né? Os casais hoje em dia, a geração mais atual, eu não falo de geração só na questão da idade, mas a geração informação. As pessoas querem uma coisa mais íntima, mais pessoal, mais personalizada. E aí a gente teve até um reforço nesses últimos 2 anos da pressão da pandemia, que mudou completamente a concepção do que é o evento casamento. Hoje é muito raro eu ter uma cerimônia com 100, 200 convidados. É muito raro, né? Mais de 95% das cerimônias que eu realizo, as pessoas estão na faixa de 50 a 80 convidados. E ainda assim com uma lista de convidados muito enxuta, porque eles querem a presença somente daquelas pessoas que realmente importam. E não precisa ser mais o festão de oferecer coisas caras, momentos amarrados, tradicionais, que tem que ser daquela forma, porque senão não vale. Mas não vale para quem? O casamento é de quem? O evento, né? É de quem? É de vocês dois? Lógico, tem os familiares, né? Que a gente observa e respeita alguns pontos. Mas tem que ser válido para quem? E a personalidade do casal, onde está no evento. Então eu vejo muito disso hoje, nos eventos que eu celebro, a cerimônia, né? Que é uma parte do dia do casamento, né? Olha bem a presença, né? A parte. O dia do casamento não é feito só da festa. Mas o dia do casamento não é feito só da cerimônia também. Porque tem uma celebração aprofundada, espiritualizada, né, ou não, conforme o desejo do casal, e depois tem uma confraternização, uma festividade, que tu quer compartilhar com as demais pessoas do teu convívio. Como que tu enxerga a celebração do casamento? Por que ela é importante? Ela é importante porque tem uma questão de observação de quem é a autoridade do dia, né? A autoridade do dia é o casal, né? Não é o celebrante do casamento, não. Independente. Nem a sogra? Nem a sogra, não. Às vezes alguma sogra até quer, mas daí, né? Já tivemos alguns casinhos assim, então, vem cá, deixa eu conversar com a sogra. Vem cá, sogra. Né? Mas tudo bem, isso é um capítulo só para fazer uma brincadeirinha, né? Dá uma cutucadinha. Às vezes tem, mas, né? Calma, lá o seu lugar, o meu lugar é aqui, né? A questão de honrar o papel de cada um, né? São o centro, né? Nesse dia. Eles são o centro nesse dia, né? E o momento mais esperado do dia do casamento não é quando o casal entra no salão para jantar ou almoçar, né? Não é o momento que a noiva joga o buquê para as madrinhas, demais convidadas pegar. Não é. O momento mais esperado é quando todos estão sentados numa posição de recepção, aguardando a noiva entrar e caminhar lá do início do altar até a mesa da celebração para encontrar o seu amado. É lindo esse momento. Este é o momento mais esperado do dia do casamento. Se não tem isso, parece que o dia faltou alguma coisa. E aí, quem são as pessoas que estão lá esperando para ver esse momento? São amigos e familiares que às vezes está no número de 10, 12 pessoas.
E a cerimônia com 10, 12 pessoas é emocionante da mesma forma. E às vezes é uma cerimônia que tem só a presença do casal. Olha que incrível, né? A gente chama do formato elopement wedding hoje, né? Então, mas vale. De novo a pergunta, vale para quem? Vale para o casal. E às vezes eu já fiz cerimônias de elopement wedding só com a presença do casal, que antes o casal firmou o seu civil ali, fez um almoço para a família, né, um poucos amigos, mas a cerimônia, aquele momento de intimidade, eles quiseram somente para os dois. E a emoção é igual, o valor é igual. Uau! Eu vou chamar aqui os comerciais, né? Chamar os nossos patrocinadores, mas eu já volto porque tem muita coisa pra gente conversar sobre esse assunto. Fly Tour Serviços de Viagem. Sonhamos grande, voamos alto. Pacote exclusivo para Minas Gerais e Espírito Santo em trem executivo do dia 1º ao dia 8 de abril de 2023. Além de passar por cidades históricas, como as que estão às margens do rio Piracicaba e do Rio Doce, o viajante pode contemplar ao longo da viagem paisagens deslumbrantes de Minas Gerais e do Espírito Santo. Garanta sua vaga no 3242-4327. Fly Tour, sua viagem começa aqui. Ponto Arc Design. Realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mais que projetar uma casa, construir lares é o que nos move. Desenvolvemos desde o projeto arquitetônico até a decoração da sua casa, porque levamos a sério o seu sonho. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Os encontros da Mari Sexy Shop com rodada de champanhe voltaram. É 1h30 de muitas dicas e gargalhadas. Faça sua reserva pelo fone 99611-3125 ou pelo Instagram sexyshop.mari. Água de cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Se você procura uma fragrância diferente, cheia de personalidade, na água de cheiro você encontra. O perfume 1920 é uma Del Colônia carregada de modernidade e glamour. Um buquê de flores com notas macias e aconchegantes que mostram o requinte da mulher que o usa. Nesse mês de setembro, com 40% de desconto. Vem pra água de cheiro. Fábio, e a pergunta, aquela pergunta polêmica: casar e morar junto é a mesma coisa? E se é, por quê? E se não é, por quê? Vamos lá, né? Aí tem vários detalhes que precisamos olhar nas relações. Cada caso pode ser um caso muito diferente, né? Mas só morar junto não é o mesmo que casar. Casar no conceito social, né? Já vivem vidas de casados com compromissos, responsabilidades, construir patrimônio, construir família. Já teve casamentos que eu celebrei que o pessoal vivia junto. Há 10 anos já tinham filhos, né, patrimônio construído e tal. Então vocês já eram casados. Vocês estão aqui agora formalizando, né, celebrando a união de vocês, né? Agora, se vive eternamente como namorado, brigou, vai para casa da mãe, passou a raiva, voltou a morar junto de novo e por aí vai, nessa troca-troca. Cadê o crescimento que a gente estava falando antes, né? Passaram-se os anos, mudou alguma coisa no emocional, no espiritual, no sentimental, nos compromissos, nos gestos com o outro? Não mudou nada, tem alguma coisa errada aí. Então, casar e morar juntos são coisas muito distintas, né? A gente estava na pergunta anterior, né? Por que a cerimônia de casamento ela é importante? Porque tu dá um passo. Ela é um gesto, né? Outra palavrinha que as pessoas às vezes têm medo, né? O ritual de casamento, né? Às vezes amedronta, né? Como que tem que ser esse ritual? Da forma que tu quer. Hoje é da forma personalizada. Vamos trocar a palavra ritual por gesto. Vamos fazer um gesto que simboliza a celebração da nossa união. Vamos viver um momento importante, especial, para nós e para as pessoas da nossa família, do nosso convívio social, que demonstra para eles a partilha dessa nossa felicidade, pela nossa união, por tudo que a gente já construiu e viveu até agora. E a gente quer mostrar para os outros o quanto é importante. A gente quer viver e sentir de uma forma diferente num dia especial que determina essa passagem, né? Então o gesto ele é importante. A mesma coisa assim, ó, tu iniciou um namoro hoje, né, com alguém. E lá no início do namoro disse: eu quero namorar contigo porque eu te amo, porque tu é uma pessoa importante para mim.
Aí você tá namorando com essa pessoa há 5, 10 anos e nunca mais ela te falou eu te amo. Nunca mais ela fez um gesto que demonstrasse o eu te amo. Ela tá só junto contigo. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tem diferença. Tu comentou sobre a questão da faculdade. Conta pro pessoal de casa como que é essa reflexão que é bem importante. Isso, né? Porque a cerimônia de casamento ou o dia do casamento como evento, ela determina assim um passo diferente na vida de alguém. Vamos pegar a analogia, eu gosto muito de fazer analogia, né? E às vezes eu trago muito isso para dentro de algumas cerimônias também. Vamos fazer a analogia do evento casamento com a tua profissão, tua graduação, né? Tu passou ali por 4, 5 anos dentro da faculdade, tu te preparou para exercer uma atividade profissional. A preparação dentro de uma relação seria aquela fase do noivado, né? O namoro tá tudo bem, né? Tudo legal, e tal, não sei o que, alguma complicaçãozinha, depois a gente volta, a festinha, bababá, sem compromisso. Vamos casar? Sim, tem a etapa do noivado. A etapa do noivado, culturalmente, ela é uma etapa de preparação para casar, né? Não só o evento, né? Mas a vida a dois. A tua graduação na faculdade é uma etapa de preparação para a tua vida profissional. E chega o final do curso. Uma preparação tem um final de curso, né? Porque depois tu assume o compromisso ou não. Tu concluiu o curso, administração, direito, pode dizer agora eu sou administrador, agora eu sou advogado. Não, tu vai ter uma colação de grau, que é uma etapa pública. A comunidade, né, o poder público está ciente de que Rosângela está se formando ali. Agora ela pode exercer aquela atividade corretamente, né? Então ela passou de um estágio. E aí tu precisa fazer a festa de colação de grau, tu precisa fazer aquele eventão grande no ginásio, né? Com os 100 e poucos futuros advogados ali formando, chamando, né? Na mesa, lá no palco, e depois recebendo teus convidados para uma festa, um jantar, uma balada. Não precisa. Por quê? Porque entra a tua personalidade e diz assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Ou entra a tua condição financeira, né? 2 pontos importantes para um evento casamento, por exemplo, né? A personalidade do casal e a condição financeira, né? Tudo bem, tu não precisa fazer como todo mundo sempre fez. Esse é o ponto, né? Não precisa ser como sempre foi. Mas tu precisa ter uma colação em gabinete, porque tu tem testemunhas ali olhando que Rosângela está se graduando naquilo ali e a partir dali pode exercer a atividade profissional, né? Então, na questão pública, tem um peso, né? Tu tornar público o casamento. E aí pode ser somente a partir do evento do cerimonial, né? Ou pode ser somente a partir do evento cartório, a questão civil, né? Mas a publicidade de que tu está assumindo um compromisso, ela é diferente não só para ti, mas para os demais que estão à tua volta. Uau! E aí vem a minha parte, né? O que eu acredito sobre isso? Fábio, tem um tempo que eu comecei a perceber mais que algumas palavras não faziam tanto sentido para o meu público, como marido, mulher, casado, casada. E a palavra parceiro se encaixava muito melhor. E a partir disso, eu decidi fazer uma pesquisa com o meu público, né? Pessoas que recebem meus e-mails, que estão nas minhas redes, e eu descobri que 78% do meu público que se considera casado ou casada, na verdade, mora junto. E boa parte das minhas clientes individuais, dos casais que eu acompanho, também moram junto. E isso foi me alertando para um fato que até então eu não tinha percebido, que muitos são os casais e as pessoas que nesse momento moram junto e que estão insatisfeitos porque ainda estão numa fase que parece de avaliação. A partir disso fui pesquisar mais o assunto, entender como que isso vem acontecendo com o passar dos anos. Isso foi se popularizando, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. Isso é aceitável, como não era antes de 1970. Se falava pouco sobre esse assunto, sobre morar junto. Era uma coisa até um tanto quanto condenatória. Era quase uma crítica, né? Esses dois estão amaziados, né? Não era uma coisa considerada correta. Hoje já é mais popular. E o que eu percebi? Que para muitas pessoas é uma conveniência. Estamos os dois pagando aluguel, nós dois, cada um com a sua renda, vivendo sua vida. Se juntarmos, será mais fácil. Só que muitas são as pessoas, e eu percebo isso no dia a dia, que estão namorando no casamento,
seria uma fase de casamento, mas ainda se comportam como namorados. E isso é um problema sério. Então, eu acredito que não é a mesma coisa, até porque não muda o Estado Civil. Nós conversamos antes sobre isso. E pesquisando um pouco mais sobre a questão de como existem os tipos de casamento, né? E aí veio uma modalidade nova, né? Essa coisa do não temos mais um casamento, nós temos uma união estável. Só que a união estável nada mais é do que o Estado vindo dizendo, olha só, vocês têm alguma coisa que vocês não deram nome. Só que não existia essa modalidade antes de se popularizar a ideia de morar junto. Então não é a mesma coisa. Mas eu sinto que é a mesma coisa, então tá tudo bem. E uma pergunta que eu faço muito para as minhas clientes e alunas é, se é a mesma coisa, então por que você não casa? Se você tá dizendo que é a mesma coisa, então por que não casa, né? E aí a pessoa começa a parar e refletir e ver que não é de fato a mesma coisa. Então, quais são as fases de uma relação? Primeiro tem o ficar. O ficar é aquela fase que você tá conhecendo a pessoa, saiu 1, 2 vezes, mas você ainda não decidiu se você quer ficar com aquela pessoa, realmente namorar com ela. Então aqui a gente tem um nível muito baixo, tanto de compromisso como de dedicação. É uma pessoa para a qual você ainda não se entregou, você está decidindo o que vai acontecer. E aí você sai com aquela pessoa por alguns meses e uma decisão é tomada e vem o namoro. O namoro, ele não é para ser eterno, né? Namoros muito longos hoje em dia não são tão bons, porque nós temos que lembrar que antigamente os namoros eram longos, mas a maneira de namorar era diferente. Muito diferente. Não tinha essa coisa de passar da sexta até o domingo na casa do namorado, né? Com relações sexuais, com todos os benefícios. Era cada um era namoradeira, né? Cada um num canto e às vezes uma pessoa no meio. Às vezes a mãe no meio. A emoção era pegar na mão do namorado, da namorada, escrever cartas. Não era esse namoro de hoje em dia. Então, quanto mais você vai dando benefícios para aquela relação, automaticamente falta o incentivo do movimento para o casamento, muitas vezes, para essa decisão. Então, o namoro, eu vejo como um período de avaliação. É quando você ainda não tomou a decisão. É quando você ainda está avaliando. Para que tem um sentido esse namoro? Você avaliar caráter, valores, como a pessoa resolve problemas, como a pessoa encara a vida, para onde que essa pessoa está caminhando, para ver uma compatibilidade, se existe de fato o desejo genuíno de dar sequência à relação. E aí vem o noivado. Esse noivado é quando eu já decidi. E aí eu decido e começo a me preparar para o que vem depois, que é o casamento. Então o casamento é a decisão. E tem um psicólogo que eu adoro muito, ele gosta bastante do trabalho, que chama Jordan Peterson. E o Jordan defende que, além de ser um rito de passagem, esse evento casamento, ele também é um meio para ter segurança. Então ele fala que quando os casais não casam, é como se eles estivessem numa corda bamba. Qualquer coisa pode fazer você cair. E eu vejo isso acontecendo na prática com os casais. Os problemas acontecem, um olha pro outro e fala, eu vou embora, eu não quero mais, eu não aguento mais. Quando você casa, você vira de bunda um pro outro quando estão brigados e pensa, pois é, eu não posso ir embora. Pra eu ir embora por conta disso, eu tenho que pedir o divórcio. E aí muda a história, que é o que você falou antes. Essa coisa de ir pra casa da mãe, de pedir um tempo, de ficar 3 dias sem conversar, é muito uma postura. É claro que existem as exceções, que são casais que moram junto e se tratam como marido e mulher. Tem aquela responsabilidade, fazem os sacrifícios, eles realmente estão ali entregues. Só que exceção não é regra. E via de regra, o que eu vejo é uma diferença bem grande nesse sentido. Hoje, os maiores problemas que eu recebo nos relacionamentos são papéis errados na relação e o casal se tratando de uma maneira errada de acordo com a fase da relação. Então, por exemplo, casais que estão morando juntos há 1 década, mas um não sabe quanto o outro ganha. É você com o seu e eu com o meu. É aquela coisa de tudo tá acontecendo naquela relação, mas não tem uma dedicação genuína para a construção da família. Você falou antes, né? Essa coisa de olhar e pensar, nós dois somos uma família. Ainda permanecem com o papai, com a mamãe, as coisas acontecem, correm para casa do papai contar, para casa da mamãe, e isso acontecendo dos dois lados. O casal não se enxerga como sendo uma família. Eles enxergam ainda que a família é a casa lá do pai e da mãe. E
eu percebo claramente a diferença acontecendo quando as pessoas vivem o casamento. Então não é um papel, bem como existem pessoas, e aí mais exceções, né, de pessoas que mesmo casadas continuam se comportando como namorado e namorada. Então eu vejo que é muito mais, como você disse antes, uma missão. É uma missão, e dentro desta missão, perceber que as fases estão passando é importante. Porque os rituais, eles existem em todas as culturas, né, Fábio? Sim, desde sempre, desde a antiguidade, né? Eles determinam, né? A gente pegar o formato de casamento que nós temos hoje, ele é uma herança do ritual romano, né? A Igreja Católica vem ali com força a partir do século IV. A igreja não estava muito bem fundamentada, não era uma instituição, né? Era um grupo de pessoas, por questão de identificação, adotou como prática do ritual de matrimônio, digamos assim, né, para exercer a união de duas pessoas. Os romanos já tinham essa atividade, né, da mulher estar vestida de forma diferente, o homem estar vestido de uma forma um pouco mais militar, né, de proteção e tal, e ter a publicidade, né, pessoas testemunhando, né. Então houve essa cultura. José e Maria, né, pai de Jesus, né, eles tiveram as suas fases lá de prometer-se em casamento, noivado, e o ato que definiu o casamento mesmo da Sagrada Família, né, digamos assim, foi quando José foi na casa dos pais de Maria e levou Maria para dentro da sua casa, né, abandonando os dois a casa dos pais, né. Então nessa cultura judaico-cristã está bem escrito lá, por isso homem e mulher deixarão pai e mãe e formarão uma só carne. Então culturalmente existem formas diferenciadas, mas que definem essa transição do noivado para o assumir o compromisso efetivamente do casamento. Perfeito. Fábio, já vamos voltar com mais coisas. Vou chamar os nossos parceiros agora. Supermercados Porta. A sua satisfação é o que importa. Na hora de fazer suas compras, venha para os Supermercados Porta. Encha seu carrinho de compras com mais qualidade, variedade, promoções e os melhores preços. Acompanhe nossas redes sociais, @supermercadosporta, para ver todas as promoções e novidades. Jardim do Centro. Flores e prosa. As cores da primavera já estão tomando forma. A primavera, a época em que tudo floresce. Essa estação do ano que nos inspira a renascer e florescer. Aproveite o clima ameno e os dias mais ensolarados para renovar suas verdinhas. No Jardim do Centro, você encontra variada linha de flores para plantar e deixar sua casa ainda mais colorida. Venha conferir. Restaurante Világio. Hoje é quarta das amigas. Nas quartas-feiras, venha jantar no Restaurante Világio com suas amigas e ganhe um drink por conta da casa. E não se esqueça, sexta-feira servimos os rodízios de carnes, massas e risotos. E os filés são maravilhosos, gente, do Restaurante Világio. Vendramin Materiais de Construção, tudo o que você precisa. Com design moderno e inovador, os ralos vêm ganhando diversos formatos e cores. É justamente aí que surgem os ralos ocultos, também conhecidos como ralos invisíveis ou lineares. Instalados rente ao piso, esses modelos garantem um acabamento sofisticado ao seu ambiente. Fábio, quando nós falamos em casar ou morar junto, é claro que existem as pessoas que defendem ou um lado ou o outro lado. E muito recentemente eu fiz um debate no meu Instagram sobre esse assunto e a maioria das pessoas disse, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, muitas relataram uma insatisfação nesse sentido e a maioria respondeu que não casou ainda porque o parceiro não quer. Então tinham 3 possibilidades, porque o parceiro não quer, porque nenhum de nós dois queremos, ou porque eu não quero. A minoria eram as mulheres que não queriam. Então, um número, o casal tinha decidido, mas a maioria, o parceiro não queria, né, ou não quer. E eu percebo que para a mulher, a falta do casamento gera uma falta de segurança, porque a mulher tende a buscar no casamento essa segurança. E quando não existe, muitas vezes vem o medo, a angústia, essa sensação de eu ainda não fui escolhida. E tem uma pesquisa que foi feita no Laboratório de Neurociência Afetiva da Universidade de Virgínia, feita por James Kwan, que está há 20 anos estudando relacionamentos humanos, e o resultado dessa pesquisa, feita sobre coabitação, que é o morar junto, mostrou exatamente que
casais que coabitam, né, principalmente as mulheres, mostram mais instabilidade emocional. E esses casais que coabitam, eles têm menos segurança um no outro. E vários testes que foram feitos, inclusive dando choques nesses parceiros, mostravam que as pessoas que estavam coabitando não sabiam exatamente a reação do outro, quando os casados sabiam que a pessoa ia fazer uma intervenção. Era uma confiança na outra parte. E isso mostra muito que não é apenas um papel. É muito mais do que isso. Eu até pesquisei vi outras pesquisas, pesquisei sobre o assunto. Eu vi algumas pesquisas mais recentes, na última década, mostrando, inclusive, alguns malefícios, como, por exemplo, o índice de divórcio em pessoas que casam depois de coabitar, ou mesmo que nunca chegam a casar, um número bem alto de pessoas que não casam, porque fica acomodado. E essa acomodação, o que eu percebo, Fábio? Quando você dá muitos benefícios sem sacrifícios, isso começa a gerar um desequilíbrio na relação. Eu percebo que, porque existem fases, então o namoro, ele tem menos força que um casamento, você concorda? Sim. Namoro, quantas pessoas você namorou ao longo da tua vida e quantas de fato, ainda, né, quem tá de fato na tua vida hoje? Às vezes você teve 3, 4 namorados e hoje você nem lembra mais daquelas pessoas, não pensa mais nelas, mas tem uma pessoa que você escolheu. Então o casamento tem a ideia de que quando você casa, você não casa pra ver no que vai dar. Você casa porque você quer aquela pessoa, uma escolha. Eu perguntei algumas semanas pra uma cliente o seguinte: se você... Ela estava indo morar junto. Eu falei, se você estivesse casando com ele nesse momento, sabendo que você vai passar os próximos 30 anos da tua vida com essa pessoa, 30, 40 anos, você tomaria essa decisão? E ela falou, não. Porque eu ainda não tenho certeza. Então, se você não tem certeza, por que você está dando esse passo? Para ver no que vai dar, para testar, porque a gente tem que testar. Então, eu vejo muito forte hoje essa ideia do morar junto como um test drive. Deixa eu ver como é que vai funcionar, deixa eu ver se vai dar certo. Aí, se der certo, vem o casamento. Só que tem um problema que eu vejo nisso, Fábio, e eu quero saber a tua opinião. Quando você vai pro jogo para ver no que vai dar, você vai fazer um test drive, coisas vão acontecer. Quando você casa, os problemas vão surgir. As tretas vão acontecer, os dias difíceis, aquele dia que você tem vontade de desganar a outra pessoa. E se você está só vendo no que vai dar, o teu comparativo de namoro com casamento, é claro que o casamento perde. Porque o namoro o casamento é mais desafiador que o namoro. Então, qual que é a tua base de comparação? O namoro. Só que no namoro não moravam juntos. Então, quando você fizer um comparativo, é claro que o casamento é ruim, o casamento é chato, o casamento é isso, o casamento é aquilo. Por quê? Porque o casamento envolve mais sacrifícios. E hoje são muitas as pessoas que não querem mais fazer sacrifícios, elas só querem os benefícios. E como que você vê toda essa construção do test drive, essa ideia? Será que isso funciona na prática? E o que isso pode gerar para um casal que está só testando para ver o que vai dar? Testando, né? Acho que o exemplo do test drive, ele é perfeito, né? Que quando a gente quer comprar um carro, ter um carro, né? Vamos ser inteligentes, não vamos levar ao pé da letra, né? Analogia com o casamento. Mas quando eu quero muito um carro, eu fico eternamente fazendo test drive com ele? Não, né? Dá uma voltinha. Vai chegar um momento que eu vou assumir um compromisso em ter aquele carro na minha vida, né? Não tenho condição financeira ainda para comprar o carro todo à vista. Eu vou me sacrificar e manter um financiamento, né? Mas eu já tenho um carrinho usado, não sei o que. Eu vou abrir mão do meu carrinho usado, que eu gosto tanto, que eu já tenho ele por tanto tempo, para ter aquele novo que vai me dar mais compromisso, vai mudar o meu sentido de ter aquele patrimônio, aquele bem, né? No casamento é a mesma coisa. Tem gente que está fazendo test drive eternamente, né? E aí quando dá um probleminha de manutenção lá, quer devolver ou quer deixar na mão de outro para resolver. Ó, é tua filha, resolve aí, né? É o teu filho, resolve aí. Não é assim. Existem definições, existe uma mudança aí de comportamento que é exigida, né? O só morar junto é maravilhoso, mas tu tem a troca de responsabilidades e amadurecimento, sim. É muito importante isso. O sábado agora, dia 24 de setembro, eu vou fazer 2 cerimônias. São muito distintas uma da outra, mas traz um pouco essa visão que a gente acabou de abordar. O primeiro casamento,
o casal já está junto há 5 anos mais ou menos, já tem 2 filhos, o pessoal do agronegócio tem uma excelente qualidade de vida, já firmaram o contrato lá no civil, mas querem a celebração para comemorar essa virada de chave na relação deles, né? O sentimento de pertencimento um do outro, acho que isso é importante citar, né? Na parte da tarde não, depois da primeira cerimônia eu vou ter um outro casal que tiveram muito claras essa fase, tá? Estamos só ficando, vamos começar a namorar. Sim, eles têm as datas, né, definidas lá. Eu acho isso muito bonito quando o casal traz. Tem a data, vamos namorar? Vamos namorar. Aconteceram alguns problemas, foram morar juntos. Opa, mas não basta só morar junto. Eu quero casar contigo. Então teve a etapa do noivado. E agora eles vão ter o casamento, porque para eles vêm ambos de uma cultura militar, né? Para nós o ritual é importante. Isso na entrevista que eu faço com o casal sempre, eles me disseram, para nós já temos uma vida de casado, construindo afetivamente, construindo a patrimônio, mas o ritual é que determina o passo seguinte que eu dou nessa questão de troca. Tu mencionou ali anteriormente, né, os papéis trocados hoje em dia, e antes desse comentário a gente também falou que às vezes o equilíbrio está em um dar pouco mais do que aquele outro não consegue dar no momento, né? Mas esse estender eterno dar é complicado. Aí nós temos o desequilíbrio na relação. Não há o compromisso de eu sair de onde eu estou para aliviar um pouco o peso do outro, né? Que é importante o outro se sentir aliviado de algumas responsabilidades. Eu vivo isso há 15 anos, né? Há 13 anos de casado, 2 anos de namoro que eu tive com a minha esposa. É muito normal isso, e algumas pessoas emocionalmente não estão preparadas para isso, porque lá em casa tiveram aquelas pessoas que eram referência para eles e sempre deram tudo muito fácil, ampararam tudo muito fácil. E isso não é uma característica só de uma geração atual, né? A gente vê muita gente aí, né, de 30, 40, 50 anos que teve tudo muito fácil, e aí no compromisso de uma relação não soube sair do test drive e assumir o carro. Esse é o meu carro agora. Uau, tu sabe que na visão sistêmica, o Bert, ele traz, então eu já trouxe uma visão psicológica, uma pesquisa feita, mas também temos a visão sistêmica. E a visão sistêmica, o Bert ele fala claramente que morar junto, não assumir o casamento, é permanecer na juventude. E a juventude é o quê? É a fase do teste, é a fase de você ver o que você quer. Na adolescência, você ainda não é cobrado com uma postura adulta. Então ele fala que quando um casal opta por não casar, por não assumir, porque as regras do mundo precisam ser seguidas, né? As leis do mundo precisam ser respeitadas, as leis dos homens, né? Então é permanecer na juventude. E qual é o significado disso para a relação? Eu ainda não tenho certeza que é você. Eu ainda não tenho certeza que eu te escolhi. Então eu estou aqui testando para ver o que vai acontecer. E qual que é o maior ponto? E eu vi isso na minha vida porque eu morei junto antes de casar. E eu vi a mudança no sentido de quando os problemas acontecem, você está casado e você vive o matrimônio, um problema acontece, você olha para outra pessoa e fala: ok, eu não vou ir embora, você não vai ir embora, nós temos que resolver o problema. Quando você está na fase do teste, acontece um problema, tem uma portinha, e na mente humana, essa portinha, ela é a parte sabotadora, que todo ser humano tem. Só que quando você tem uma portinha que é um EC, você começa muitas vezes a alimentar aquele EC. Porque se eu não tenho certeza que essa pessoa é a minha escolha, eu tenho uma outra possibilidade, que é ir embora. Então eu fico dividido entre essa pessoa que eu quero ou eu quero ir embora. E eu acompanhei dezenas de casos, Fábio, de clientes que após um acompanhamento individual decidiram pela cerimônia, mas não só pela cerimônia, por compreender e viver o casamento. Muitos ainda se chamavam de namorado, de namorada, de namorido. Gente, namorido não existe. Namorido é uma criação do humano, assim como... É uma maquiagem. É uma maquiagem. Namorido é uma maquiagem, assim como
a intervenção do Estado dizendo que existe uma união estável. Nós precisamos compreender o que de fato são as coisas. Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento que muitos valores foram perdidos. E o valor da família, ele vem sendo todo dia pisado. É como se muitas vezes a família não importasse mais, mas a família é a base. Como tu bem disseste, esse casal se une, deixam pai e mãe. Inclusive na Bíblia, eu não sou uma estudada da Bíblia, mas são 2 momentos que isso é falado, né? Que deixará pai e mãe. Isso. Então, você deixa pai e mãe, vocês se tornaram um, agora são vocês 2 juntos na mesma direção. Não tem mais que deixar outras pessoas virem mexer nessa relação. Vocês protegem um ao outro, os problemas vão acontecer. E muitas são as pessoas que tratam a relação como descartável. No meu trabalho hoje, é muito bater na tecla de relacionamento não é descartável. Se você escolheu essa pessoa, e às vezes, você falou sobre o carro, você escolhe a pessoa sem certeza. Porque é aquela coisa do carro, né? Você compra um carro hoje, daqui 2, 3 meses lança um carro novo. Sim. Que tem coisas mais legais que aquele carro que você escolheu. Aí você fala, por que eu não esperei mais um pouco, né? Tinha um carro melhor. Você comprou um apartamento hoje, se você não sabe se daqui 15 dias não vai ter um outro apartamento melhor à venda, que você não tinha visto. Quando você escolhe uma pessoa, você tem que estar ciente que poderia existir alguém melhor. Porque eu acredito, não acredito em alma gêmea, Fábio. Eu acredito que muitas pessoas podem fazer dar certo uma relação. Então, quando você escolhe uma pessoa, você escolhe ela como combo. Lado sombra, lado luz, qualidades, defeitos. E se você tá em test drive, você tá avaliando. Se você tomou a decisão, você pensa assim, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo. Não importa o que aconteça. Isso mesmo. Nós temos um caminho, fazer dar certo. Como que você olha para toda essa construção do casamento? Quais as dicas que você dá para quem tá em casa, para quem precisa pensar nesse assunto? E para quem tá avaliando agora, peraí, qual que é a minha postura no casamento, nessa relação que eu venho construindo? O verbo, a palavra construir aí é tudo, né? Porque o casamento é um eterno construir, né? Não gosto de usar a palavra perfeito, porque ela não existe, né? Cito a Bíblia aí, e eu gosto de dizer que lá no início, na criação, primeiro capítulo, primeiro livro da Bíblia, em nenhum momento fala que tudo que Deus criou é perfeito. No final de cada dia, Deus olhou para tudo que tinha feito e disse que era bom. No final do 6º dia, depois, né, humanidade ali, viu que tudo era muito bom, né? E mesmo assim que tudo era muito bom, ele olhou para a obra-prima dele e falou assim, não é bom que tu viva sozinho, tu precisa de uma parceira, vou fazer uma parceira para ti. Ele ainda deu uma ajeitadinha, uma manutenção naquilo que ele criou e disse que era tudo muito bom. Então a família é um eterno construir. Família nenhuma vai ser perfeita, né? Tu também tocou na questão família, né? Parece que hoje, quando se fala assim, vou construir uma família, tem um peso dark, né? Um lado obscuro da força, sombrio, né? Sombrio, porque tem que ser naquele formato. Falou, não, o teu evento casamento não tem que ser daquele formato que todo mundo fez, a estrutura da tua família não tem que ser daquilo que é a concepção social. Família, gente, é pertencimento e é construção. E não existe perfeito, por quê? Porque a palavra perfeito significa feito para o fim, ou chegou ao fim daquilo ali, cumpriu a sua finalidade. E quando que a gente cumpre a nossa finalidade com a nossa família? Quando a gente dá o último suspiro nessa existência, né? Nas cerimônias eu adoro dizer assim, quando os casais, eu comentei contigo, acho que fora do ar aqui, mais de 90% das cerimônias que eu realizo são de pessoas que já moram juntos. São noivos e moram juntos, namorados, né? Desde namorados coabitam sob o mesmo teto. E eu digo assim, ó, parabéns por vocês estarem vivendo este momento aqui, porque é só o convívio que mostra para duas pessoas o quanto as duas conseguem se tolerar, se aceitar e se compreender. E se vocês, depois de meses ou anos, cada caso é um caso, estão aqui hoje na presença dessas pessoas, celebrando a união de vocês dessa forma, é porque o sim que vocês estão dando aqui na minha frente, na frente de todos, ele é puro e verdadeiro. É continuar se escolhendo. Exatamente, todo dia. Todo dia, e todo dia, e todo dia. E outra coisa que eu falo, né, já que tu comentou isso, vai ter coisas que daqui a 15, 20 anos tu vai olhar pro teu parceiro e vai dizer, uau, que incrível, isso eu não conhecia em ti ainda, né? E aí tu tem um reforço na questão lá da época do namorado. Olha só, né, como ainda é possível em momentos da relação depois de casado, 10, 20 anos de casado, tu ainda considerar o teu parceiro como um namorado, porque tu ainda tá descobrindo algumas coisas que são agradáveis. Uau! Que incrível. Vou chamar os nossos parceiros, já eu volto.
Objetivo Móveis. Não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. A Objetivo Ambiente, sob medida, desenvolve e executa projetos de interiores com produção própria de móveis sob medida de excelente qualidade, adaptado para sua necessidade, com equipe qualificada para atender desde o projeto até a sua finalização. Setembro é o mês do cliente e para agraciá-los, toda a linha de estofados está com 15% de desconto, podendo ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Então, se você está precisando trocar o sofá da sua casa, dá uma passadinha na Objetivo Móveis. Casa Gamba, somos especialistas em você. Hair Care, na compra de um condicionador e uma máscara Authentic Beauty Concept, você ganha de brinde um shampoo da marca. Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar sua verdadeira beleza. Somos especialistas em você. Casa Gamba sempre com a produção do dia, um atendimento maravilhoso. Então, se você está precisando cuidar da madame que habita em você, dá uma passadinha na Casa Gamba. Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Seu jeans novo você encontra na temporada do jeans das lojas Regla. Jeans masculino e feminino a partir de R$ 79,99. Venha conferir ou acesse as promoções pelo site. Por aqui, sempre com look Lojas Regla maravilhoso. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Super promoção das espumas na Móveis Prata. Descontos especiais para colchões, estofados e poltronas. Ficou curioso? Dá uma passadinha na Móveis Prata. Lá, além de tudo para mobiliar a sua casa, você encontra descontos exclusivos. Quer uma dica? Não fique de fora dessa. Move Art Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. Dia 22/9 estaremos relançando o primeiro filme do Avatar, um esquema para o Avatar 2. Também teremos em cartaz os filmes Órfão 2 e O Paraíso. Confira toda a programação no site moveart.com.br. Fábio, falando sobre essa história do morar junto e casar, eu tenho falado nas minhas redes sobre a questão dos benefícios que são dados por vezes numa relação. Você vai dando benefícios, e quando chega o momento do sacrifício, eu não quero, pra mim não dá, pra mim não serve. E agora esses dias eu encontrei com um padre. E eu sei que muitas pessoas não são religiosas, não se trata apenas disso. Como a gente já falou, existem várias questões psicológicas, emocionais, culturais, né, envolvidas no casamento. E encontrei com um padre aqui nos bastidores, e ele comentou comigo que hoje ele percebe muito que as pessoas estão querendo um amor sem dor, um amor sem sacrifício. Então é receber muitas vezes, mas sem essa doação, sem o sacrifício que você precisa fazer. E eu vejo que não apenas no casamento, mas o casamento, a maternidade, a vida profissional, todas as áreas. Quando a gente quer construir alguma coisa, a gente tem que sacrificar algumas coisas para. E você percebe isso muitas vezes nessa fuga do casamento também, essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm, e não necessariamente ligada, como você bem falou, a uma geração, mas às vezes a uma imaturidade, a não querer crescer, a não querer assumir compromissos, a não querer a parte chata, porque uma vida a dois, uma vida cotidiana, ela não é uma vida glamurosa, é uma vida real, é uma vida normal. O glamour é pouquíssimo, é um fragmento de uma relação. Um casamento acontece no dia a dia, a vida acontece no dia a dia também, em coisas rotineiras e banais. E como que você vê isso, essa postura muitas vezes imatura de algumas pessoas que não querem sacrifícios na vida? Perfeito. A construção do dia a dia, né? Tem uma frase que acho que foi eu que criei, não sei, né? E a volta e meia eu falo em algumas cerimônias, né? A construção de uma relação, ela se dá no dia a dia, com o ordinário e não com o extraordinário, né? Tem muitos casais que na sua história falam pra mim, não, porque a gente viajou para não sei quantos lugares do mundo e aí o pedido de casamento foi né? Foi aquela coisa estrondosa assim. E outros têm uma história um pouco mais cotidiana, normal, né? Não, nosso namoro foi assim, nosso noivado foi assim, o pedido de casamento eu não sabia o que fazer, daí eu, né, só deixei um buquê de flores ali pra ela e vim com as alianças, né? Simples. E aí a outra pessoa conta a mesma coisa com uma outra ótica, né? Um dia ele tava com flores pra mim, me deu as alianças, me pediu casamento, nossa, foi o momento mais emocionante da minha vida, sabe? São coisas assim. Então esse cotidiano às vezes gera um conforto desconfortável nas pessoas, que as pessoas não querem sair dali, né? E segundo Freud lá, a gente, o ser humano, né? A gente é ser humano, né? Ou a gente busca o prazer ou a gente foge da dor.
foge da dor, né? Então essa dor não é só física, essa dor é emocional, essa dor é que o crescer dói, né? O amadurecer dói, né? O pé que tu precisa corrigir, aquele que tá torto, bota ortopédica, dói. E eu não quero às vezes sentir essa dor. E eu fico eternamente com meu pé torto, né? Então eu quero só na relação, muitas vezes só buscar o prazer. Quero prazer e o cotidiano, quero o prazer e o comodismo, quero o prazer e a zona de conforto. E no momento que eu tenho que sair um pouquinho dessa zona de conforto, porque o recurso acabou, o recurso à minha volta acabou, eu sinto dor e eu não quero essa dor. Então eu me fecho em mim. Não sei se eu fujo um pouco do assunto citando esse exemplo, mas quando a gente fala lá eu não quero casar, eu quero só morar junto, né? Porque se surgir alguma dificuldade eu caio fora na questão da dor. Mas e se tu está se preparando para aquilo, não deu o passo seguinte ainda, porque tu não se sentiu preparado e surge uma emergência para tu resolver na vida do teu amado, da tua amada, como que tu fica de mãos dadas? E aí eu dou um exemplo um pouco triste de comentar. Eu tinha um casamento para fazer em abril desse ano, e na terça-feira da semana do casamento a noiva sofreu um acidente de trânsito e ficou 3 semanas em estado de coma, né? Olha que duro isso, forte. Né? O noivo, eu ia fazer a cerimônia com eles, para eles com efeito civil. Eu tenho essa credencial para fazer também. E eles tinham somente um papel, uma habilitação em mãos, né, do cartório. O efeito civil se daria na cerimônia mesmo. E o noivo desesperado: Fábio, eu posso utilizar esse papel aqui para eu tomar todas as providências e cuidar, né, hospital, trabalho, né, da minha noiva? Eu falei: tu não pode. Não pode. Daí eu não queria incomodar os pais dela, porque moram em outra cidade, não moram nem aqui, vou ter que pedir para eles virem, não sei o que. Infelizmente é o que tu vai ter que fazer. Então não é só essa questão de fuga da dificuldade emocional, né? Tu tem os imprevistos da vida, né? Que às vezes, né? Lógico que esse aqui é um exemplo um pouco drástico, eu né? Eu acompanhei uma história drástica também na pandemia. É surreal isso aqui, né? Mas acontece. E tu fica... E aí tu sente a dor de outra forma. Da tua impotência em não poder resolver aquilo que tu poderia resolver por causa de um simples papel que está assinado. Mas é só um papel que eu assino. Não, é o papel que tu assina. É o papel. E é um papel que determina. Tu sabe que por um tempo eu era solteira. Morava junto, mas era solteira. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui responder algum questionário de alguma coisa, não lembro se era plano de saúde, o que era, e perguntar estado civil. E eu fui falar: sou casada. E tem um peso diferente. Tem um peso. Esse papel é um papel que passa depois. Você não usa mais a tua certidão de nascimento. É a tua certidão de casamento a partir daquele momento. Para algumas pessoas que optam pelo uso do sobrenome do parceiro, você passa a utilizar, né, esse sobrenome e mudam teus documentos, muita coisa muda ali. Então tem esse efeito. E eu acompanhei uma história muito triste também na pandemia. Uma cliente perdeu o parceiro e ela não pôde tomar nenhuma decisão legal. Por quê? Porque eles eram até provar, porque tem essa questão também, assim como eu já acompanhei divórcios que se tornaram extremamente dolorosos porque eles tinham uma união estável, que não tinha nenhum papel, né? Eles viviam como união estável. E não é fácil você provar a união estável. Isso desgasta as pessoas, porque são necessárias as testemunhas. Sim. Então os amigos muitas vezes ficam numa situação de extrema dificuldade porque eles precisam testemunhar a favor de um contra o outro, de certa forma, e isso tudo desgasta o casal. Então o casamento também é um contrato que traz segurança para os dois lados, que estabelece acordos, limites. É aquele momento que você decide quem vai fazer o quê, o que é do que aqui, de quem, né? Então é toda uma construção. E sim, gente, o casamento acontece no dia a dia. O Fábio falou isso, eu falei isso. Então tem pessoas que vão viver como casados e vão se respeitar e vão fazer os sacrifícios. Apesar de toda boa intenção, não são casados. Vivem como casados. E tá tudo bem. Mas eu gosto de pensar que a gente não pode agir na vida como se a gente fosse exceção. A gente tem que agir como se a gente fosse a regra, porque assim a vida fica mais fácil e mais organizada. E é impressionante como, quando eu abro caixinha de perguntas, a maioria das perguntas são sobre pessoas que namoram, mas moram junto. Então é meu namorado, mas é um namorado que mora comigo, ou eu moro com ele. Então como que depois de morar na mesma casa, continuam? Então já não é mais a fase do namoro, mas continuam se olhando como namorados.
Não, agora vocês são marido e mulher, vocês precisam se olhar como escolhemos um ao outro, estamos juntos e ninguém vai embora. Então, se ninguém vai embora, nós precisamos resolver os problemas. E aí fica um questionamento, será que muitas crises que estão acontecendo nos relacionamentos nesse momento não estão acontecendo devido ao fato das pessoas não olharem para a relação com o peso que a relação tem? Eu falo muito para as minhas clientes que a decisão de casar tem um peso. Então, quando você decide casar, quando você decide ter um filho, isso precisa tirar o teu sono. Não pode ser uma coisa assim, ó, deixa eu pegar as minhas coisinhas aqui e ir lá pra casa do outro. Isso é leve, é gostosinho, parece lua de mel, né? Deixa eu ir lá pra casa dele, né? Já que eu tô lá todo final de semana, já vou pra casa dele. O casamento tem que tirar o teu sono, essa decisão no sentido de eu estou tomando uma das decisões mais importantes da minha vida. É quem estará comigo nessa jornada. E isso muda muita coisa, né, Fábio? Olha como a questão cultural influencia muito, né? Vamos pegar o exemplo citou vários pontos aí, a questão dos americanos, né? Estados Unidos, pessoal dos Estados Unidos. Assisto isso por vídeos e séries, né? A referência que eu tenho. Pessoas se conhecem, começam a sair, vão morar juntos, né? Estão morando juntos, não dá a questão assim, meu namorado, né? Acho que lá nem existe esse termo, né? Namorido, né? Mas a partir do momento, independente do tempo que eles moram juntos, a partir do momento que um fala pro outro, eu te amo, o peso é grande. Meu Deus do céu, depois de tantos meses ou anos, tu falou eu te amo, meu Deus, né? A partir dessa palavra, a relação se torna diferente, se torna mais íntima, mais comprometida. E o pedido de casamento lá na cultura americana, ele é grandioso, ele é enorme, né? O propose, né? A proposta e tal. E se vê isso muito nítido alguns casais que eu já celebrei que moram lá também, né? Meu Deus do céu, ele me pediu em casamento, nossa, vai ser tudo diferente a partir de agora, porque eu vou ter um evento que vai determinar a minha transição de fase, né? Minha mudança de vida aqui, né? Então esses passos ele delimita. Olha a questão a gente comentou antes do padre, né? Olha a questão da cultura da crença católica, né? Não tem o batizado, primeira comunhão, crisma, casamento ou ordem, né? Casamento ou ordem, são 2 sacramentos de missão, de serviço, né? Serviço como um todo, né? Então tu opta por um, tu opta por outro, né? E depois tem, né, a finalidade da vida também, tá? Da unção, né? Mas essas etapas, elas vão determinar a tua mudança de fase, a tua transição, né? Que se tu não assumir compromissos, ele se torna efêmero, ele se torna passageiro, né? A questão do casado, né? Que a gente estava citando antes ali. Empresas que vão fazer entrevistas de recrutamento. Tu é solteiro, tu é casado, dão preferência às vezes para alguma atividade, principalmente de liderança, para quem já seja casado, né? Porque sabe dar ordem e sabe obedecer, né? As 2 coisas dentro de casa na relação. Então isso é importante para o perfil da atividade profissional, né? Não adianta, tem mudança. Uau, a gente conversou muito. Com certeza tem várias coisas aí que surgiram na mente de quem está acompanhando do outro lado. Qual que é a tua mensagem final sobre esse assunto, sobre casar e morar junto? Tem uma data disponível ainda para esse ano, olha aí, né? Para esse ano, para o ano que vem, até fevereiro. Você falou que tem um sábado tem disponível. Janeiro. Janeiro. Talvez tenha alguém sábado, aí que vai entrar em contato, né? Tá querendo fazer uma cerimônia, olha aí, ó. Janeiro, dá pra organizar até lá. O tradicional sábado, final de tarde, né? Mas muitas pessoas hoje estão optando em casar domingo de manhã, sábado de manhã, dia de semana, né? Aquela coisa que não precisa ser igual para todo mundo. O que isso facilita às vezes, né? Aquele número de convidados que eu não quero tão grande, quero pequenos, né? Então, tem gente que casa segunda-feira de noite, quarta-feira de noite, enfim, tem isso né? Também? Tem muita gente, né? Fábio, como que as pessoas te contatam e qual que é a tua mensagem final sobre esse assunto? As pessoas podem me procurar pelo Instagram, é o meu canal mais difundido hoje, né? É @FábioCelebrante, é bem simplesinho. A mensagem final é assim: não quero o ritual do casamento porque para mim isso não é importante, mas às vezes pro outro pode ser importante. E aí tu realizar o sonho do outro que tu ama, ver a felicidade do outro te faz feliz também. Porque isso é várias cerimônias de casamento que eu realizei que não era importante tanto, vamos usar a figura do noivo, né? Não era tão importante pro noivo, mas era importante pra noiva. Só que todo noivo que dizia que não era tão importante para ele, no momento da cerimônia se emocionava da mesma forma que a noiva se emociona. Então, é um ritual
é um momento, é um gesto, e muitas vezes de sacrifício, como tu falou, né? Porque isso não é importante para mim, mas eu me empenho em organizar e estar ali para ver a felicidade do outro. Essa dor vai se tornar em amor, tu vai te reverter. Então case. Por mais simples que seja a cerimônia, mesmo que seja somente o casal, mesmo que seja somente a ida ao cartório para assinar o contrato, né, na frente do juiz de paz, mesmo que seja só um almoço para 5, 10 pessoas, aquele passo é importante para você mudar o seu degrau no crescimento e amadurecimento de quem você é. Fábio, muito obrigada. Amei a nossa troca. Amém. E que várias pessoas entrem em contato a partir de agora, depois você me conta. Amém. Para agendar uma cerimônia do jeito que fizer sentido. Para finalizar esse episódio que foi para lá de especial, quero agradecer a quem faz com que esse podcast chegue até você. Vendramin Materiais de Construção, tudo o que você precisa. Flytour Serviços de Viagens, sonhamos grande e voamos alto. Água de Cheiro Nova Prata, beleza brasileira. Movie Art Cinemas, o melhor do cinema em Nova Prata. Casa Gamba, produção do dia sempre maravilhosa. Regla, a maior multimarcas do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Por aqui, sempre com lojas Regla. Ponto Arc Design, realizar seus sonhos começa por um ponto dentro de você. Mari Sexy Shop, acorda teu clitóris, mulherada. Objetivo Móveis, não fazemos apenas móveis, realizamos sonhos. Supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Floricultura do Centro, flores e prosa. Restaurante Világio, hoje é quarta das amigas. Atacadão Móveis Prata, transformando casas em lares. Eu espero que tenha feito sentido para você esse episódio. Conta aqui embaixo qual foi a tua maior ideia, o teu maior insight, o teu maior aprendizado dessa noite, e eu espero que você leve pro teu coração todos os questionamentos que foram feitos aqui e talvez dê um novo rumo para sua história e para sua relação. Um abraço e até a próxima quarta-feira.